Olá, boa tarde, crianças do Quinto Ano B. Hoje é terça-feira, 24 de novembro, né? Boa tarde, mamãe, boa tarde, papai, boa tarde, vovô, os responsáveis. Que Deus abençoe todas as famílias deste grupo, né? Lembrando que nós estaremos orientando as atividades desta semana. E vocês terão a segunda-feira do dia 30 e a segunda-feira do dia 7 para buscar as atividades. No dia 14 de dezembro, vocês apenas devolverão estas atividades. Então, por que eu estou lembrando vocês disso? Porque a necessidade dos papais, das mamães, dos responsáveis irem até a escola e retirar as atividades. Vocês terão apenas 2 segundas-feiras para retirar as atividades. Dia 14 apenas devolverão, então do dia 7 ao dia 18 de dezembro irá tudo em uma apostila só. Então, disso depende a presença de vocês, depende a nota de vocês. Estão ficando algumas atividades na escola que não estão sendo retiradas por todos. Então, eu estou pedindo aos pais, pedindo aos responsáveis, por favor, retirem, porque depois a escola não tem como resolver a situação. Então, vocês precisam retirar as atividades e devolver elas resolvidas. Muito bem. Então, é isto. Vamos às explicações do dia 23/11, que foi a data de ontem que vocês retiraram as atividades. Então, a primeira atividade é a resolução de operações da adição e de subtração. Então, observar se na adição das unidades ultrapassar a 9, você precisa colocar a reserva na casa da dezena. Na subtração, se o minuendo for menor que o subtraendo, eu vou explicar de forma popular. Se o número de cima é o minuendo, for menor que o de baixo, subtraindo, você precisa fazer a troca, ou popularmente, como se fala, fazer o empréstimo. Na verdade, você troca as dezenas por unidades, centenas por dezenas. Então, mas a linguagem que todos compreendem é fazer o empréstimo, resolver essas continhas e colorir o desenho com muito carinho. Eu estou assim reforçando a necessidade de colorir o desenho com carinho, com atenção, porque tem desenhos que dói o coração quando nós olhamos para o desenho e não está bem colorido, que desenvolve o limite, desenvolve a atenção. Então é uma atividade também que vai fazer você crescer, querida criança. A atividade 2 está fazendo referência a dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, que na semana passada nós comentamos um pouquinho. Há um texto para você ler e marcar um X de acordo com o texto. Após isso, você desenhe e pinte, faça um colorido bem bonito da bandeira do Brasil. Aí
você pode utilizar a sua criatividade para colorir da forma como você quiser. Se você quiser desenhar a bandeira e colar pedacinhos de papel também, recortar pedacinhos e colar nas cores da bandeira, se tiver este recurso em casa, pode fazer também, né? Fiquem à vontade, sem esquecer de pintar também a bandeira que está enfeitando o texto, que está relacionada ao texto 19 de novembro. Estas foram as atividades da segunda-feira, né? E as atividades de hoje, terça-feira, qual que é? Qual que é a diferença entre zona rural e zona urbana? O que é zona rural e o que é zona urbana? Zona urbana são as cidades, o lugar onde as pessoas vivem aglomeradas, vivem umas próximas das outras. A zona rural são as fazendas, são os espaços em que as pessoas fazem as plantações para que as pessoas que vivem na zona urbana possam se alimentar. Olha que interessante, olha o respeito às pessoas, o débito que nós temos com as pessoas que vivem na zona rural. Graças à zona rural, nós podemos comer, nós temos acesso ao leite, nós temos acesso ao arroz, ao feijão, à farinha, aos ovos. Então nós precisamos, se nós não tivéssemos no Brasil a zona rural, seria muito mais difícil viver na zona urbana. A zona urbana depende da zona rural. Então nós precisamos valorizar, respeitar as pessoas da zona rural. Observe a atividade em anexo, corte e cole no espaço abaixo as faixas de acordo com o lugar em que elas se inserem. Então lá nos anexos, né, vocês têm anexos do dia 24. O que pertence à zona rural? Anexos do dia 24 são palavras, caminhos da terra, indústria, gado. Então essas palavras pertencem a qual área, né? A qual zona, perdão? Zona urbana ou zona rural? Você vai recortar e vai colar cada palavra no seu espaço adequado, correto? Então façam isso. A atividade 2, leiam as tirinhas abaixo e marque um X nas opções que representam as alternativas corretas. Então vocês precisam ler a charge e marcar a opção correta do lado da charge. Leiam a charge e respondam. Eu vou ler a primeira como exemplo, né? A charge ao lado faz uma crítica a. Então, o que ela critica? Falta de investimento em setores públicos, falta de educação da criança, falta de noção da senhora, falta de banheiro público. Vejam bem, então o que está correto? O enunciado pede as alternativas, né? Então, pode acontecer de ter apenas uma opção correta ou mais de uma opção correta. Então, o que acontece? Prestem atenção, porque se na questão tiver mais de uma questão correta e você marcar apenas uma,
deixará de acertar ela na íntegra. Será meia certa. Se tiver apenas uma questão correta e você marcar duas, também estará meia certa. Então, quando o enunciado pede as alternativas corretas, poderá acontecer de ter uma questão correta ou mais naquela questão. Estas são as atividades de terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Vou reforçar o recado. A segunda-feira nós entregaremos as atividades da próxima semana. No dia 7 será entregue a última apostila, que os pais no dia 14 apenas devolverão. Fora essas datas, não tem mais espaço para retirar as apostilas atrasadas. Então, na segunda-feira, se tiver os alunos que ainda não retiraram as apostilas, procurem a coordenação e, por favor, retirem todas as apostilas atrasadas, resolvam essas atividades e devolvam elas, porque vocês terão apenas 2 semanas para retirar apostilas e 3 semanas para devolver. Eu conto com muito carinho, eu conto com a responsabilidade de todos e que todos vão até a escola. Muito obrigado, um abraço a todos e um abraço para as crianças, para os pais, para todas as pessoas desse grupo, e que Deus abençoe a todos. Abraços.